Olá pessoal, aqui é o professor Christian. Vamos ver então como é que ficou o nosso laboratório utilizando um amplificador operacional na configuração inversora, vendo a resposta em frequência em nosso amplificador. Então, na primeira parte do amplificador, pediu que a gente montasse esse circuito na configuração inversora com esses dois resistores, um de 150 kΩ com resistor de realimentação e o resistor de entrada de 15 kΩ. E também foi pedido que aplicasse uma tensão senoidal de 100 mV com 1 kHz. Aqui é a montagem do circuito, então dá para a gente ver aqui o amplificador, o LM741 que foi utilizado, o resistor de realimentação, o resistor de entrada. Aqui na entrada foi aplicada a tensão de entrada com o sinal do gerador de função e também medindo ele com a ponta do osciloscópio número 1. E aqui na saída, medindo a tensão de saída após a amplificação. Então esse foi o circuito montado no protoboard. Aqui no caso eu estou utilizando para demonstrar esse módulo da Analog Device, o ADALM 2000, onde eu consigo monitorar, fazer o meu osciloscópio aqui sendo o meu computador. Tá? Então ele tem uma alimentação simétrica, que eu consigo alimentar um amplificador operacional. Consigo medir, aplicar um sinal de entrada, tá? E medir a saída como um osciloscópio. Então só para vocês saberem como foi feita essa prática aqui. Então de início foi aplicado um sinal de 100 mV de entrada, com isso como tensão de pico, e no caso aqui numa frequência de 1 kHz. Então está aqui o sinal, o canal 1 é o canal de entrada, dá para perceber aqui que ele está com 50 mV de amplitude. Então se você pegar aqui o que está em laranja, ele está pegando duas divisões, então está com 100 mV de entrada. E o sinal de saída, que está sendo amplificado, eu estou colocando aqui uma resolução de 500 mV por divisão. Dá para a gente perceber aqui, que a saída ela não está simétrica. Então o semiciclo positivo está um pouco menor que o semiciclo negativo. Tá? Então foi pedido que medisse a tensão diferencial de entrada. Então eu fiz aqui uma mudança tentando centralizar, deixando o semiciclo positivo igual ao semiciclo negativo. Deu para perceber aqui que existe uma pequena tensão de offset, aproximadamente 0,18 volts na saída. Tá? Então essa tensão de offset, que é proporcional ao erro diferencial do meu amplificador, ele está sendo modificado. A gente consegue ver aqui que ele tem uma pequena diferença, ou seja, não em relação à entrada, que é simétrica, a saída ela tem uma pequena diferença. Então aqui foi a medição da tensão diferencial. Em relação à defasagem, que é pedido para a gente verificar, é possível perceber que a defasagem da entrada com a saída é de 180 graus. Ou seja, nós estamos trabalhando com um amplificador inversor. Então o sinal de entrada aplicado, a saída ela está 180 graus defasada, ou seja, com a saída negativa. Então o que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Tá? Isso é possível verificar com essa rotação de 180 graus do sinal de entrada com relação ao sinal de saída. Tá? Então a defasagem aqui é de 180 graus. Foi pedido que medisse a tensão de entrada e saída e calculasse o ganho medido. Então, aqui nós temos a tensão de entrada, tá? Eu coloquei aqui o pico positivo, aproximadamente 99,1 mV, e o pico negativo 98,5 mV, tá? Uma pequena diferença, mas praticamente simétrico. Isso é a tensão de entrada. E a tensão de saída, dá para perceber que eu deixei aqui centralizada para poder medir com mais precisão.
A saída aqui, ó, o pico positivo 0,8 ou 812 milivolts. E aqui, ó, 1,15, né, volts no caso, né, ou 1151 milivolts, né. Então dá para perceber que tá uma pequena diferença, né, do pico positivo com o pico negativo, mas nós vamos poder calcular assim mesmo o ganho de tensão, tá? Aí aqui no caso, o item F, ele pede para a gente comparar o ganho de tensão, ou seja, o ganho medido, né, de tensão, em relação ao ganho calculado, né. O ganho medido, eu peguei aqueles valores de pico, né, positivo e negativo, dividi a saída, o sinal de saída, pela tensão de entrada. Deu um ganho de aproximadamente 10,27. Ou seja, o ganho medido desse meu sinal amplificado deu um ganho de mais que 10,27. O ganho calculado é a relação dos resistores, tá? Aqui eu não me preocupei muito com o sinal, a gente sabe que o sinal aqui, os dois seria com negativo, que corresponde à defasagem de 180 graus, né? Mas só pegando o módulo dele, o ganho calculado seria de 10 vezes, porque o resistor de realimentação é de 150 kΩ e o resistor de entrada é de 15 kΩ. Então o ganho aqui é de 10. Só que deu para perceber que o ganho medido aqui deu um pouco mais que 10,27. Agora vamos aplicar aqui, né, o mesmo sinal de 100 mV, mas em frequências diferentes. Então é pedido para que faça uma medida com 100 Hz, 1 kHz, 10, 100 kHz e 1 MHz. Lembrando lá do conceito, né, no caso aqui do LM741, nós temos uma resposta em frequência em função do ganho. Né? No caso aqui, a frequência unitária do meu amplificador LM741 é de 1 MHz. Então nós temos aqui essa fórmula que nós vimos lá na teoria, onde a frequência unitária é igual o ganho de tensão do amplificador em malha fechada vezes a largura de banda do meu sinal, do meu amplificador. Então se eu quiser saber qual que é a largura de banda que eu posso trabalhar, né, sem problema, eu pego a frequência unitária e divido pelo ganho. Como nós estamos trabalhando aqui com ganho de 10, eu posso trabalhar até aproximadamente 100 kHz, sem ter perda no meu ganho do meu amplificador. Tá? Então, para mim projetar e manter um ganho de 10, até mais ou menos 100 kHz, você consegue. Acima disso aqui, você vai começar a ter uma atenuação de 20 dB por década, né, em função do seu sinal aplicado. Então, se você aumentar a frequência, você vai ter uma perda na saída. Então, vamos ver o resultado desses ensaios. Então, no início eu coloquei uma frequência de 100 Hz, tá? O sinal de entrada é o que está em laranja aqui em relação ao de saída, né, mantém-se permanente. Lembrando que a minha resolução aqui da entrada está em 50 mV por divisão e a saída está em 500 mV, né, mantendo aí o meu ganho de 10 vezes. Então em 100 Hz, tranquilo, o ganho de 10 vezes foi verificado. Aí eu vim aqui e aumentei a frequência para 1 kHz. Dá para perceber que o ganho permanece, né, em 10 vezes, mantendo essa resolução de 50, né, mV por divisão e a saída com 500 mV por divisão. Então dá para perceber que o ganho permanece. Em 10 kHz, o ganho aqui também permanece constante. Tá? Já dá para perceber aqui, ó, que tem uma leve defasagem do meu sinal, mas é quase imperceptível. Tá? Vamos aumentar aqui a frequência, 100 kHz. Teoricamente, até 100 kHz eu conseguiria manter aqui o meu sinal de amplitude em 10 vezes, só que já dá para perceber que isso não é verdade, né? Quando vai chegando próximo do limite, né, da largura de banda, que no caso aqui seria 100 kHz, quando eu tenho um ganho de 10, já dá para perceber que a minha amplitude atenuou um pouco
e já houve uma defasagem aqui proporcional aí aos meus compensadores dentro do amplificador. Tá? Então em 100 kHz já começa a atenuar o meu sinal. Então vamos colocar agora 1 MHz para ver o que aconteceu. Olha só. Aqui, ó, o sinal ele está bem atenuado, tá? Para você ter uma ideia, ó, eu tive que mudar a resolução do sinal de saída aqui, ó. Enquanto a minha entrada permanece com 50 mV, né, ou seja, eu estou aqui com o meu pico aqui em laranja em 50 mV, o meu sinal de saída eu coloquei 100 mV. Então esse sinal aqui parece que ele não atenuou muito, mas ele atenuou bastante. Se você for perceber aqui, ó, eu tenho praticamente menos que a entrada, né? Se você for ver proporcional, né? Ou seja, o meu sinal de saída está menor que o de entrada, se você for ver comparando aqui a resolução aqui do meu ganho por divisão, tá? É que, ó, inclusive, eu coloquei aqui o sinal ao zero da minha saída, está aqui, tá? Se você for perceber, esse sinal aqui, ele está menor que o meu erro, esse meu erro de offset, que é aproximadamente 0,18 volts. Tá? Ele está menor ainda, então por isso que eu tive que mudar aqui. Eu tentei deixar ele centralizado, mas praticamente o meu sinal ele está menor do que o sinal de entrada, ou seja, em vez dele amplificar 10 vezes, ele acabou atenuando. Isso porque acima de 100 MHz já era previsto que a atenuação acontecesse aí no mínimo 10 vezes, tá? E aqui aconteceu realmente. Aí no item H foi pedido que nós retirássemos o resistor de realimentação. Olha o que aconteceu aqui, ó. Praticamente o meu sinal de saída ele saturou, tá? Percebam aqui, ó, a minha entrada ela está em 50 mV por divisão, né? Ou seja, o pico aqui está em 100 mV, cada divisão aqui tem 50 mV. Para a gente poder ler isso aqui, eu tive que colocar o meu volts por divisão aqui de saída em 2 volts por divisão. Então, ou seja, se você perceber aqui, ó, eu estou com 4 volts aqui de pico e aqui um pouco mais próximo de 5. Então, a minha saída ela saturou em mais e menos com o sinal que eu estou alimentando. Nesse caso aqui, eu estou alimentando o meu amplificador com uma alimentação simétrica de 5 volts, tá? Porque esse meu kit da Analog Device, ele só fornece uma alimentação simétrica de mais ou menos 5. Então dá para perceber que o meu sinal de saída saturou quando eu retirei o meu resistor de realimentação. Parece que é uma onda quadrada, né? Mas na verdade ele amplificou muito mais. Se você perceber, em malha aberta, o meu sinal de saída vai ser o sinal de entrada multiplicado pelo ganho em malha aberta, onde esse ganho em malha aberta é aproximadamente 20 mil vezes. Então, teoricamente, a minha saída tentou amplificar 20 mil vezes, só que ele saturou, ou seja, ele parou na tensão de alimentação, que é a alimentação simétrica que está sendo alimentado esse meu amplificador. Então, praticamente, eu saturei a saída em mais VCC e menos VCC. E nesse caso aqui, é aproximadamente 5 volts. Tá? Então, deu para perceber o que acontece quando eu retiro o meu resistor de realimentação. Agora, na segunda parte da prática, foi pedido que a gente inserisse o mesmo sinal de 100 mV com 1 kHz e medisse, né? Primeiro medir sem o potenciômetro e depois tentar zerar a tensão de offset usando aqui as entradas 1 e 5 do meu amplificador 741. Tá? Então o que a gente percebeu, né? Vocês devem ter feito isso também. A gente percebeu que a tensão de offset ela existe, né? Aqui 0,18 volts de saída, de erro, né? Só que nós não conseguimos fazer o ajuste. Então, nessa configuração, usando o pino que o fabricante disse que era para utilizar, vocês perceberam que vocês mexendo com o potenciômetro, isso aqui praticamente não mexeu. Então, para controle de erro de offset, não foi possível verificar esse erro. Agora na parte 3, nós fizemos aí o controle, né, ou melhor, o ajuste do sinal de erro, né, de offset,
usando aqui o controle externo, tá? Fazendo essa configuração, sem utilizar o pino 1 e 5. Então nessa configuração aqui, ao mexer no potenciômetro, aqui você consegue mexer bastante, né? Tanto ajustar o erro, né? Só que nesse caso aqui foi pedido que o sinal de saída fosse totalmente positivo, tá? Então agora dá para perceber que o nosso sinal aqui, ó, eu estou ajustando em função do potenciômetro. Você consegue perceber que eu consigo fazer uma mudança aí de nível bastante considerável, né? E aí eu vou colocar, no caso eu coloquei ele aqui, né, com um sinal totalmente positivo. Aqui, pessoal, então com isso a gente encerra essa prática, né, esse laboratório. Aqui deu para a gente perceber com mais detalhe como foi esse laboratório nosso, tá ok? Ou seja, nós fizemos aí o controle do offset, o ajuste, né, do offset que acontece nos amplificadores, principalmente quando você aplica sinais de pequena amplitude. E também nós conseguimos verificar também a influência da frequência. Ou seja, todos os amplificadores operacionais ele têm uma faixa de frequência de trabalho e normalmente isso está em função do ganho que você está aplicando. Então é importante você verificar qual que é o valor da sua frequência unitária do amplificador que você está utilizando, para você calcular em função do ganho que você está trabalhando, qual que é a faixa de frequência que você pode estar utilizando sem ter problema de atenuação. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.